Domenech Torrent bastante ameaçado de demissão. No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto o que ainda segura o técnico espanhol no Flamengo e como surgiu o nome de Rogério Ceni para substituí-lo. Quero falar também sobre a dívida no Corinthians. Será que ela está na casa de R$1,5 bilhão? Como tem dito alguns dos candidatos à presidência do clube? Para fechar, vou te falar sobre o Brasileirão que embolou na parte de cima da tabela. Tem informações importantes sobre o pacotão de reforços que o Palmeiras pretende anunciar ainda nessa segunda-feira. E por último, Eduardo Cudê colocando o seu cargo à disposição no líder internacional. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todo mundo e antes de contar tudo o que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos chegando a 900 mil inscritos rumo a 1 milhão. Bom, antes de começar a contar tudo, só preciso dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo o seu principal aliado para ficar bem informado sobre as coisas do futebol. E agora o OneFootball também se tornou o seu meio para assistir a jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês. Sim, a Ligue 1, onde estão Neymar, Mbappé e companhia limitada, tem a transmissão de todas as partidas de graça no OneFootball. Basta você baixar o OneFootball em qualquer celular e você não paga absolutamente nada para ter acesso aos jogos. Por exemplo, no último sábado passou o jogo do PSG, partida em que o PSG, mesmo sem Neymar e Mbappé, conseguiu vencer com grande atuação de Di Maria. Eu assisti a partida inteira pelo OneFootball. Para você assistir também é só pegar no link na descrição desse vídeo, você baixa o OneFootball no seu celular, passa a ter todas as informações e ainda vai poder assistir ao Campeonato Alemão e o Campeonato Francês absolutamente de graça. Bora começar o vídeo falando sobre o Corinthians e que história é essa de que a dívida alvinegra chega na casa de R$1,5 bilhão. Número revelado pelo Augusto Melo, que é candidato de oposição à presidência do Corinthians, a eleição marcada para 28 de novembro. Ele deu uma entrevista nesse domingo ao Mesa Redonda e afirmou com todas as letras que hoje o Corinthians deve R$1,5 bilhão. Informação mais ou menos parecida ao que o Mário Gobi, outro candidato à presidência, deu recentemente. O Gobi estima que a dívida do Corinthians bata na casa de R$1 bilhão, somada ao estádio R$500 milhões, e ela pode chegar a esse R$1,5 bilhão afirmados pelo Augusto Melo. O Augusto também chegou a dizer nessa entrevista ao Mesa Redonda, e para falar a verdade ele chegou a dar algumas soluções ou sugestões que ele tem para que o estádio possa ser mais rentável e que a dívida possa ser paga em 3 anos, pelo menos a dívida do estádio. De acordo com o Augusto Melo, uma das saídas seria a criação de um shopping para funcionar dentro da Arena Corintiana, além de uma operadora de telefonia, um colégio e até uma roda gigante. Ele apresentou todas as suas ideias, mas a tendência nesse momento é que o Augusto Melo tenha bem pouca chance de vitória na eleição, até porque 2 apoiadores dele, o Antônio Roque Cittadini e o Osmar Stabile, já deixaram de apoiá-lo e recentemente anunciaram apoio ao Mário Gobi. Nesse exato momento a gente tem 3 candidatos, o Duílio Monteiro Alves concorrendo pela situação com o apoio do André Sanches, o Mário Gobi saindo como uma terceira via e atraindo uma série de apoios. Já falei sobre o Cittadini, falei sobre o Stabile, recentemente ele também teve o apoio do Paulo Garcia. O Mário Gobi parece ser aquele que mais vai incomodar o Duílio Monteiro Alves, e o André Sanches e o Duílio esperam que 2 anúncios programados para o mês de novembro deem uma bombada na candidatura do Duílio. Um deles é o acordo com a Caixa, já contei para você alguns dias atrás, até vou deixar o link sobre o refinanciamento do estádio com parcelas bem menores. Um outro acordo que está sendo desenhado para ser anunciado a qualquer momento é um acordo do Corinthians com a Odebrecht para uma bela redução na dívida do clube em relação à construtora que ergueu o estádio corintiano. Dá para dizer que essa eleição promete ser bem disputada, com o Duílio Monteiro Alves e o Mário Gobi concorrendo como favoritos. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno que deu uma embolada na parte de cima da tabela. Isso porque o Internacional líder empatou com o Curitiba em 2-2, o Flamengo vice-líder perdeu para o Atlético Mineiro por 4-0 e a gente assistiu ainda a vitórias do São Paulo, do próprio Galo, de quem eu já falei, de Palmeiras e Grêmio. Até por isso a diferença entre o primeiro e o 8º colocados hoje é uma diferença pequena. A primeira colocação para o Internacional com 36 pontos, o 8º colocado é o Grêmio com 28. São 8 pontos de diferença, mas é bom lembrar que o Grêmio tem uma partida a menos em relação ao Inter. Então se o Grêmio vencer, ele pode pular para 31 pontos. O mesmo raciocínio vale para o Palmeiras, que tem 31 pontos, é o 6º colocado. Tem um jogo a menos que o Colorado, pode chegar até 34 pontos.
O Atlético Mineiro, vice-líder, tem um jogo a menos do que o Inter, do que o Flamengo, ele tem 35 pontos, um ponto a menos só do que o Internacional. Se vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense, é a partida que ele tem a menos, o Galo pode pular para 38 pontos. Mas o caso mais esquisito entre os líderes é do São Paulo, quarto colocado nesse momento. O Tricolor tem 33 pontos e 3 jogos a menos do que o Internacional. Se ele vencer os 3 jogos, ele pula para 42 e abre uma enorme distância em relação aos rivais. Tô curioso para saber a sua opinião. Você acha que o São Paulo tá pintando como favorito ao título? E eu ainda não confio nesse tricolor. Notícia da madrugada de domingo para segunda-feira: Eduardo Cudê, técnico do Internacional, colocou seu cargo à disposição. Daqui a pouco falo mais sobre o assunto. Antes quero te contar sobre o empate decepcionante do Internacional com o Coritiba em 2-2 nesse domingo no Beira-Rio. O Internacional sai na frente com o gol do Yuri Alberto. O gol do Yuri foi marcado aos 33. No comecinho do segundo tempo, praticamente no primeiro lance do segundo tempo, Giovanni Augusto empatou para o Coritiba. Logo depois, aos 7, o Heitor foi expulso, lateral direito do Internacional, colocando a situação do Internacional bem delicada dentro da partida. Mesmo com um a menos, o Nonato colocou o Internacional novamente à frente aos 14, mas um pouco depois, aos 29, de cabeça, o Sabino marcou o gol de empate 2-2. O Internacional desperdiçando 2 pontos fundamentais dentro de casa. O Inter até se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos ganhos, mas perdeu a chance de dar uma escapada em relação ao Flamengo, que perdeu na rodada. E foi nesse contexto de empate, momento muito turbulento no Internacional, com uma guerra de bastidores entre o Eduardo Cudê e os dirigentes do Internacional. O Cudê tem feito uma série de exigências via imprensa em relação a reforços. O presidente Marcelo Medeiros e Rodrigo Caetano não gostaram de algumas dessas exigências e, em meio a essa sacada de braço, o Eduardo Cudê colocou seu cargo à disposição, procurou o presidente Marcelo Medeiros e falou que se o Internacional quiser demiti-lo, ele vai embora de forma tranquila. A informação sobre essa decisão do Cudê de colocar o cargo à disposição foi divulgada pelo Vozes do Gigante, que é um canal de torcedores colorados, de jornalistas e torcedores colorados. Só para contar que o Eduardo Cudê também passou a ser alvo nos últimos dias do Celta, da Espanha, e ele até foi perguntado na entrevista coletiva pós-jogo. A frase do Cudê foi a seguinte, abre aspas, estava focado no jogo com o Coritiba e não com rumores pessoais. O Celta é um time que tenho carinho, onde joguei, mas, além disso, não posso falar nada. Fecha aspas. Só para fechar sobre o assunto, vale a lembrança de que, além de ser líder do Campeonato Brasileiro, o Inter está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e também passou para as oitavas da Libertadores. Uma das perguntas mais feitas ao longo da live desse domingo aqui no canal do Nicola de Palmeirenses foi sobre possibilidade de reforços. Vale a lembrança de que o mercado de transferências, a janela de transferências do exterior se encerra hoje. O que isso significa? Que se você quiser que seu time contrate um jogador vindo de fora, independentemente do país, ele precisa ser contratado até hoje, até essa segunda-feira. Se não rolar, não pode mais ser contratado. O Palmeiras foi às compras ao longo do final de semana e tenta anunciar 3 jogadores nessa segunda-feira. O mais próximo deles é o Borja, nada a ver com Borja, atacante. É também um outro colombiano, 27 anos de idade, Christian Borja é o nome completo dele. Jogador revelado no Cortuluá, passou pelo Toluca do México antes de chegar ao Sporting em 2018. Como eu comento os jogos do Campeonato Português na ESPN, conheço bem o Borja. Fez uma primeira temporada boa, foi titular na temporada passada, mas perdeu muito espaço desde a chegada do Rubem Amorim, nem estreou na temporada atual. Não é um jogador que brilha, não é um jogador que encanta, mas diante das necessidades, o Abel Ferreira pediu um lateral esquerdo, o Palmeiras está tentando um empréstimo do Borja junto ao Sporting e a tendência é que o negócio seja anunciado nessa segunda-feira. O Palmeiras também busca um atacante de velocidade pelo lado do campo e fez uma nova investida ao longo do fim de semana em relação ao Shakhtar Donetsk para ter o Marquinhos Cipriano. Jogador que já havia sido tentado pelo Palmeiras recentemente. Para falar a verdade, ofereceram o Cipriano ao Palmeiras, o Palmeiras gostou, fez uma proposta ao Shakhtar que na última hora recuou. Depois da contusão do Wesley, que vai ficar fora até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retomou as conversas com o Shakhtar, está tentando através do Juliano Bertolucci convencer os ucranianos a liberarem o Cipriano por empréstimo, mas a tendência é que não haja negócio. O Cipriano inclusive jogou por 40 minutos no clássico desse domingo contra o Dinamo de Kiev, vitória do Shakhtar Donetsk
por 3-0. A outra tentativa do Palmeiras nos bastidores, ainda com jogadores da América do Sul, esse jogador é o Vila Sante, paraguaio, 23 anos de idade, pertence ao Cerro Porteño. Tenho te contado nos últimos dias todas as tratativas. O Palmeiras melhorou sua oferta, mas o Cerro Porteño continua exigindo 3,5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos, com pagamento de boa parte dessa grana à vista. O Palmeiras tem até a noite dessa segunda-feira para fechar as contratações. Caso contrário, vai ter de se basear em reforços da Série A, que ainda não completaram 7 jogos, ou vai ter de buscar jogadores nas séries B e C. Só para fechar, você pode estar se perguntando sobre a situação de Felipe Melo. Ele desembarcou com o Palmeiras por volta das 11 da noite desse domingo do Rio de Janeiro, sofreu uma contusão muito feia no tornozelo na partida contra o Vasco da Gama, vitória do Palmeiras por 1-0, vitória importantíssima com gol de Luiz Adriano. O Felipe Melo passaria ainda nessa madrugada por exames de imagem para diagnosticar a lesão, a gravidade dessa lesão no tornozelo. Eu, na gravação, estou gravando esse vídeo à 00:59, ainda não obtive resposta, mas a primeira informação é de que a contusão parece ser grave e a tendência é que o Felipe Melo fique de fora por pelo menos algumas semanas. Nesse caso, é provável que o Patrick de Paula volte a ser utilizado, jogador revelado na base, que tem esquentado o banco de reservas nos últimos jogos. E o Flamengo tomou mais uma goleada nesse domingo, 4-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Já foram 4 tropeços pesados do Dome à frente do Flamengo, 3-0 para o Atlético Goianiense, 4-0 para o Atlético Mineiro, 4-1 para o São Paulo, teve também o 5-0 para o Independente Del Valle. O Dome já conseguiu em pouquíssimo tempo à frente do Flamengo perder 6 vezes, mais do que as 4 derrotas do Jorge Jesus durante um ano à frente do rubro-negro. E por causa desse tropeço gigante no Mineirão, além de uma série de outros equívocos, o Dome corre enorme risco de demissão. Ele só não caiu nesse domingo porque o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os homens do departamento de futebol, decidiram bancá-lo. Mas a pressão na Gávea é muito grande pela demissão. E quando eu falo em pressão, eu falo de pressão de torcedores, de conselheiros e de diretores próximos ao presidente Rodolfo Landim. É importante lembrar que desde que o Dome foi contratado, muita gente dentro do Flamengo já não morria de amores pelo espanhol, pelo fato dele ter pouquíssimo currículo como técnico, teve apenas uma experiência no futebol dos Estados Unidos. O maior cartaz dele foi ter sido auxiliar técnico do Guardiola por 10 anos. Além da pouca experiência, também pesa contra ele o fato de jogadores parecerem nunca terem comprado a ideia do Domenech Torrent durante todo esse período. O sistema defensivo do Flamengo também é horroroso. 29 gols sofridos em 20 partidas no Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo tem a segunda pior defesa do Campeonato Nacional, só à frente do Goiás, que tomou 33 gols. O Goiás é a lanterna do campeonato. Falei sobre as 4 derrotas gigantescas sofridas pelo Dome, aquele 5-0 para o Independente Del Valle, inaceitável, e a preocupação do Flamengo às vésperas do mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores é que um jogo ruim como esse cause a eliminação do Flamengo. Por conta de tudo isso, nessa segunda-feira é enorme a chance de o presidente Rodolfo Landim ser pressionado a decidir pela demissão do Dome. Isso pode representar inclusive um racha com o Marcos Braz. É importante contextualizar também que o departamento de futebol e outros departamentos do Flamengo têm se estranhado nos últimos tempos. São algumas situações, algumas quedas de braço recentes. Uma delas a do Diego Alves. O departamento de futebol, através do Bruno Spindel, chegou a acertar o contrato de renovação do Diego Alves, mas o departamento financeiro / administrativo do Flamengo vetou esse acordo, causando uma enorme saia justa para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel. Chegou a rolar, depois da derrota por 4-0 no Mineirão nesse domingo, uma reunião entre o Dome e seus auxiliares, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, reunião tensa, mas optou-se pela continuidade dele. Quero saber agora se o presidente Rodolfo Landim, nessa segunda-feira, vai dar aval à permanência do Dome ou se ele vai decidir pela demissão do treinador espanhol. Já existem, inclusive, uma série de nomes sendo especulados e essa talvez seja uma das grandes dificuldades. Qual técnico contratar se você demitir o Domenech Torrent agora, às vésperas de um mata-mata? Na quarta-feira tem Flamengo e São Paulo, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E ao que parece, pelos torcedores, o preferido é o Rogério Ceni, técnico que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Fortaleza, e a curiosidade é que se o Flamengo tem a segunda pior defesa do campeonato, o Rogério Ceni com o Fortaleza tem a melhor defesa da competição, mesmo com investimentos muito menores do que o rubro-negro. Será que o Rogério Ceni, se convidado, toparia deixar o Fortaleza para assumir o Flamengo? Mas antes disso, é preciso reforçar que o Domenech Torrent ainda é técnico do Flamengo, não há uma decisão se ele cai ou continua no clube. Há outro nome que é bastante falado na Gávea,
é de Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol do Independiente del Valle. Enquanto o Marcos Braz tentava a contratação do Domi na Espanha, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, abria a negociação com o Miguel Ángel Ramírez. É um nome que agrada demais a ala do BAP e uma ala bastante próxima do presidente Rodolfo Landim. Cenas quentes no Flamengo nos próximos dias, nas próximas horas, e eu vou atualizando você sobre tudo o que acontecer. E só para concluir, também preciso falar sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu quebrar uma sequência de 4 jogos sem vitória. Eram 2 pontos conquistados nos últimos 12 do Campeonato Brasileiro, com essa grande atuação contra o Flamengo. Os 4-0 foram construídos com gols de Sacha, o Gustavo Henrique marcando contra, que atuação horrorosa do Gustavo Henrique. O Zaratio fez o último gol, o gol definitivo. Também teve um gol do Keno, batendo de perna direita, sem chances pro Neneca. Grande jogo do Atlético Mineiro. E só queria completar finalizando que o São Paulo marcou pela terceira vez uma vitória por 4-0 em cima do Flamengo. Já havia conseguido esse placar quando era técnico da Universidade de Chile, depois pelo Santos na temporada passada, e mais um 4-0 em cima do Rubro Negro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Devemos chegar nessa segunda-feira a 900 mil inscritos. Queria agradecer demais a parceria e todos esses números bem impressionantes. Ah, só para completar também, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde. Tchau, tchau!